Bom dia a todos. Meu nome é Eduardo. Eu sou professor de biologia no Instituto Federal Goiano, campus Ipameri. Eu vou trabalhar aí, na verdade, com todos os conteúdos da área de biologia para os alunos que estão iniciando aí o primeiro ano, né, que não me conhecem. Os outros que estão nos segundos anos e nos terceiros já me conhecem, né? E a gente vai continuar o nosso trabalho e vou tentar da melhor forma possível passar aí para vocês um pouco do conhecimento da área de biologia. E aqueles alunos que não me conhecem, que estão iniciando aí os primeiros anos, eu sou formado pela Universidade Católica de Goiás, né, em biologia. Minha formação, eu sou licenciado e bacharel em biologia e em ciências biológicas, né? E fiz uma especialização pela Universidade Federal de Lavras na área de piscicultura, que é uma área que está dentro da zootecnia, e fiz o meu mestrado pela Universidade do Vale do Itajaí. O meu mestrado é em ciência e tecnologia ambiental, né? Ele está dentro da área ambiental, mas eu sempre trabalhei aí com peixes, fazendo com que a comunidade de peixes fosse uma indicadora de impacto ambiental em determinada área, tá? Então eu usei os peixes para me indicar se estava tendo algum tipo de impacto ou não. Esse foi o meu trabalho, minha dissertação de mestrado. Eu tenho uma facilidade para trabalhar com os conteúdos histologia, estudo de tecidos. Eu já fui monitor de fisiologia quando eu era graduando, quando eu estava fazendo faculdade. Então essa área aí fisiológica, a área histológica, eu tenho um pouquinho de facilidade. Eu não sou especialista, mas eu tenho um pouco de facilidade para trabalhar isso aí. Mas vamos falar um pouquinho depois dessas áreas da biologia, tá? Inicialmente, é interessante a gente saber o seguinte: os alunos que estão vindo lá do primeiro grau, que terminaram lá o seu nono ano, desde lá o início, no primário, né? Quando começou a fazer lá o seu terceiro ano, quarto ano, quinto, né? Sempre teve contato com uma disciplina, uma unidade curricular chamada de ciências. Mas ciências pode ser qualquer tipo de conhecimento. Então você tem a própria língua portuguesa, né? As áreas de humanas é um tipo de ciência, são ciências humanas. A própria matemática é uma ciência, tá? Mas essas ciências que os alunos do primeiro ano conseguiram estudar, né, que viram lá desde a quinta série, sexto, né, até o nono ano, são as ciências da natureza, que envolvem aí os conhecimentos das unidades de biologia, química e física. Mas é uma coisa interessante é que a maioria dos professores, hoje essa realidade está mudando um pouco, mas até poucos anos, a maioria dos professores que trabalham a disciplina de ciências lá no primeiro grau, que são as ciências da natureza, tem um enfoque um pouco maior para a área de biologia, mesmo porque esses professores são professores formados na área de ciências biológicas. Agora sim que está começando alguns professores formados na área de química e física a trabalhar com essas unidades curriculares lá nas primeiras séries. E sempre existiu um peso um pouco maior para a área de biologia do que para a área de física e química. Mesmo porque a biologia ela tem uma parte um pouco menos abstrata, vamos assim dizer, né? Menos abstrata do que a química e a física, dependendo
do tipo de conteúdo, né, que a biologia está tratando. Então sempre foi mais tranquilo, mais fácil para o entendimento da criança, né, ou do pré-adolescente para a área da biologia do que para a química e a física. Por isso que quando chega no segundo grau, que o aluno entra no ensino médio, lá no primeiro ano, é mais comum que ele tenha um pouco mais de dificuldade no entendimento da física ou da química do que da própria biologia. Se bem que a biologia, inicialmente, os primeiros meses, são trabalhados conteúdos referentes à bioquímica. Então, entra um pouco aí da área de química e o estudante, ele acaba às vezes tomando um susto, porque parece que está sendo química e não biologia. Mas é um componente importante da unidade curricular de biologia, a parte da bioquímica, que é trabalhada geralmente mais no início aí do primeiro ano. Primeiro ano de ensino médio. Então a biologia, ela tem vários níveis de organização. A biologia você pode estudar ali desde moléculas, tá, até um ecossistema, por exemplo. A gente estuda dentro de ecologia, é um livro de ecologia aqui em cima. Do microscópico para o macroscópico. A gente estuda diferentes escalas, tanto de tamanho, tempo, dentro da biologia. Então a gente pode estudar aí, por exemplo, uma célula, inclusive é estudada aí nos primeiros anos. A gente pode estudar aí o conjunto de células, que são os tecidos, que é o que a gente chama de histologia, e assim por diante. Pode estudar o funcionamento de um órgão do corpo, o conjunto de órgãos que formam os sistemas, um organismo no geral, populações, os seres vivos e assim por diante. Essas são as áreas da biologia, né? São várias, né? Nós temos aí a citologia, né, como eu disse, que estuda a célula ou biologia celular, a histologia, que estuda aí os tecidos, que são formados pelo conjunto de células, a própria anatomia, que estuda o corpo humano, né, as divisões do corpo, as partes do corpo humano. Geralmente a anatomia ela é mais estudada na nível de graduação, no ensino médio não se estuda tanto. Embriologia, que estuda o desenvolvimento da fase embrionária, do feto até o nascimento. A parte de botânica, que a gente estuda aí os vegetais, né? A parte de microbiologia, que a gente estuda aí os micro-organismos, os vírus, bactérias, protozoários, né? Zoologia, que a gente estuda aí os animais, o reino dos animais, em todos os seus grupos, né? Suas divisões, suas características. A fisiologia, que é o funcionamento do corpo. Normalmente, fisiologia é uma disciplina mais específica da graduação, mas a fisiologia, geralmente eu costumo colocar ela junto com a histologia, que ao mesmo tempo que eu vou falando de um tecido, que eu vou falando de um órgão, eu já comento um pouco sobre o seu funcionamento. Apesar que nos livros didáticos não está incluído aí essa parte da fisiologia dentro da histologia, mas eu costumo trazer essa parte para ficar uma aula melhor, uma aula de melhor entendimento, uma aula mais dinâmica. A genética, que estuda aí a parte da transmissão das características dos fatores hereditários, Você normalmente é estudar lá no terceiro ano. A evolução, que é como que se deu a evolução dos seres vivos ao longo dos anos, as teorias evolucionistas, as evidências de evolução, isso aí a gente estuda lá no terceiro ano também. A ecologia, que é a interação dos seres vivos com o meio ambiente e o próprio ser humano inserido aí dentro, né, dessa interação, a gente estuda também lá no terceiro ano, né, ecologia. A parte sistemática, taxonomia, que é a classificação dos seres vivos, a gente estuda ali no início do segundo ano, quando a gente vai falar sobre seres vivos, e outras, tá? Não menos importantes, mas que eu posso ter esquecido de citar aqui, por exemplo, paleontologia, que é estudo de fósseis, né? De animais, de organismos, seres vivos, na verdade, que
já viveram em outras épocas e hoje você encontra estruturas fossilizadas, né, e você consegue ter um estudo disso aí. Geralmente a paleontologia ela é mais comum também na graduação, mas tem um item ou outro que pode ser falado ali no ensino médio também. E é isso aí, pessoal. Espero, tá, que a gente tenha aí um bom ano. Espero que venha aí logo a vacinação para que a gente possa se encontrar aí pessoalmente, que a gente possa dar seguimento no nosso trabalho, tá? Então, tchau, tudo de bom, e essa é a boas-vindas que eu, professor Eduardo, estou dando aí para os alunos dos primeiros anos e também a continuidade com os alunos que estão aí nos segundos, nos terceiros anos, nessa metodologia aí de ensino à distância, tá?